Programa Vida e Você, que bom, viu? É muito gostoso, sempre é muito bom estar com você. E hoje nós temos convidados muito especiais. O nosso tema hoje, nós vamos conversar sobre uma questão que está muito em voga, que é a questão do assédio sexual em ambiente de trabalho, do assédio da pessoa se sentir de alguma maneira constrangida no ambiente de trabalho. Isto está muito em voga. Às vezes eu acredito até que as pessoas estão pecando pelo excesso, porque qualquer situação hoje é interpretada também como um assédio. Nós vamos conversar sobre isso no nosso programa. Antes de apresentar as minhas convidadas hoje, eu quero repetir o que eu já falei. Se você está passando por algum problema, se você tem alguma dificuldade, talvez esteja me assistindo de um hospital, num lugar esperando um médico e você precisa de uma oração nesse instante, ligue para a gente. O telefone é 4007-2910, está aí na sua tela. Esse é o nosso Disque Oração de qualquer lugar do Brasil, a preço de uma ligação local, você pode me ligar. Um pastor ou uma pastora vão atender, vão orar com você. Eu digo de qualquer lugar do Brasil porque talvez você me assista pela internet e você esteja precisando neste momento de uma palavra amiga, de uma oração, pode ligar. Bom, vamos às nossas convidadas hoje. Eu estou aqui com a querida Clélia Carolina Queiroz, ela que é psicóloga comportamental cognitiva. Isso. Tudo bem, Clélia? Tudo jóia, tudo bem. Obrigada por ter atendido o nosso convite. O prazer é meu. E eu também estou aqui com a Natália Santana, que é gestora em recursos humanos e tem formação em psicologia também. Isso. Obrigada, Natália, Eu que agradeço o convite. Por atender o nosso convite. Gente, um assunto muito em voga, né? Sim, é o assunto do momento. É o assunto do momento. Eu penso que as mulheres têm razão de reclamar, de se colocar, se bem que assédio hoje não acontece só no ambiente de trabalho, né? Não é nem só no ambiente de trabalho, nem só relacionado a mulheres. Sim, não. Existem homens que sofrem assédio também. Eu quero começar, eu vou jogar a pergunta, vocês podem me responder, não é? O que a gente classificaria como assédio? O assédio hoje ele pode ser classificado, né, como piadinhas que vêm ocorrendo ao longo do processo de trabalho, que cause, né, para aquela pessoa um certo constrangimento à sua moral, né? Então, isso pode acontecer com um colega de trabalho, com um chefe, né, do colaborador para o chefe. Então, a partir do momento que aquilo rompe-se a barreira do limite, né? Então, que causa constrangimento, né? Alguns olhares, assim, pelas pessoas, isso já pode ser caracterizado, claro que de maneiras repetidas. Classificado como um assédio. Isso, mas desde que haja esse constrangimento pela legislação. Uhum. Quais são as causas? Eu não sei se vocês poderiam aclarar para a gente quais as causas para que haja o assédio. Não é? O que seria, por exemplo, um chefe tentando que a pessoa sirva de outra maneira, não é? Alguma coisa nesse nível ou não? Uhum. Bem, o assédio, ele como ela disse, é a insistência, né, de um comportamento, né, dentro a insistência do comportamento. De um comportamento. Não é uma questão só isolada. Não é uma questão isolada, ele tem que acontecer repetidamente. A palavra assédio, ela já a questão de insistência, enfim, de repetição. De repetição, tá? Isso é importante. Dentro do ambiente laboral,
o mais comum ainda é o assédio hierárquico, né? Que é o que a gente mais vê hoje, né? Que é o chefe para o empregado, né? Em troca de algum favor, sexual, de uma promoção, né? Então pode acontecer pela fragilidade da pessoa naquele momento. Às vezes ele sente aquele empregado mais fragilizado, né, e pega ele para essa situação. Eu acho que não existe só uma causa, não, né? São vários fatores. Quando a gente vai falar de isso, né, de causa, eu preciso levar em consideração o indivíduo, né, que está causando esse assédio. Às vezes esses motivos são particulares deles. Então, se ele não falar, nós não saberemos qual será. Mas dentro desse ambiente de trabalho, um dos fatores pode ser uma promoção, pode ser, né, uma chantagem, emprego, medo de perder o emprego. Hoje o mercado de trabalho está tão complicado, a questão empregatícia, né, não tem emprego para os nossos trabalhadores, para os nossos brasileiros, então ele acaba ficando sujeito, né, a uma situação para se manter no emprego. Suscetível. Então, essa causa em si, né, ela é uma causa... É difícil de dizer assim, olha, é por tal questão, né? Não há isso, há multifatores que a gente pode avaliar dentro de um contexto de trabalho. Eu li uma vez eu achei muito interessante uma frase, né? Se a sua brincadeira constrange o outro, já não é mais brincadeira, é falta de respeito. Sim, eu acho que é aquilo que a gente cresce escutando com os nossos avós, né? O seu respeito, ele termina onde começa o do outro. Né? Então, e isso vale muito para o ambiente de trabalho. A partir do momento que uma piadinha, um olhar, né, ele sai de um limiar, né, de paquera, de um elogio, e ele já começa a se tornar ofensivo para aquela pessoa, ele requer um cuidado, uma atenção. Existem regras, geralmente, nas empresas, não é? E uma das regras é relacionada a relacionamentos. Isso é comum nas empresas, não é verdade? Normas de conduta da empresa. Normas de conduta dentro das empresas. A maioria das empresas vai ter lá as normas, né? A conduta ética a ser seguida ali dentro, e algumas, inclusive, até proíbe o relacionamento entre colegas de trabalho, né? Já acredito que no intuito de inibir essa visão desse assédio, né? Porque, olha, se aqui não pode, claro que ninguém vai sair por aí com uma bolinha de cristal dizendo que o amor da sua vida está aqui ou não, mas há um limite, né? Então, essas proibições, elas vêm justamente para tentar bloquear ou inibir essas ações que possam trazer danos depois para a empresa. Você mexe com RH, não é? Isso. Já chegou para você uma situação como essa que você teve que resolver? Logicamente sem expor, mas já chegou? Nas empresas a qual eu atuei, nós tivemos a felicidade de não ter, né, nenhum caso, mas eu já tive colegas que já vivenciaram isso, né, de às vezes uma colaboradora está subindo a escada de saia e flagrar um outro colaborador embaixo, né, mas graças a Deus isso é constrangedor, extremamente constrangedor. Eu estou expondo essa vítima a um olhar que ali não é um ambiente para aquilo, né? Então, nós podemos dizer que o assédio pode variar da piadinha constrangedora, aquela brincadeira antiga. Nós três aqui estamos com o cabelo claro, não é? Isso. Mas vocês já viram piadinha de loira e que constrange? Sim. Aí ele vai confundir com assédio moral, né? Mas é exatamente isso que eu quero levantar. Não é só o assédio no aspecto sexual, mas moral também, que põe a pessoa para baixo. A diferença do assédio moral para o assédio sexual é que o sexual, ele vai trazer essa conotação, né? Igual a nossa colega falou, precisa de uma repetição.
né? Claro que se for algo grave, ela já pode procurar imediatamente a CIPA e o pessoal do RH da empresa para notificar isso, né? Para que eles tomem as devidas providências. Mas, e o moral, ele vem repetidamente, mas com relação à conduta daquele colaborador dentro da empresa. Ele não traz uma conotação sexual, como o assédio sexual. Mas constrange da mesma forma e causa vários problemas também, da mesma forma. Tá? E é comum a gente ouvir de pessoas que conseguiram reagir, mas outras pessoas que não conseguiram reagir a um assédio moral, a um assédio sexual e adoeceram. Sim. Adoeceram algum tempo atrás, porque a gente na igreja, a gente lida com aconselhamento também. E algum tempo atrás eu peguei uma situação como essa, uma moça que por assédio, ela adoeceu emocionalmente. Ela não conseguia estar mais no ambiente de trabalho. Sim, é muito sério isso. Eu recebo em consultório muitos problemas assim. Então, o assédio sexual, tanto moral, qualquer assédio dentro da empresa, ele leva a problemas psíquicos gravíssimos. Não só psicológico, mas também fisiológico, né? Essa pessoa pode desenvolver Sim, somatiza. Ele vai desenvolver uma enxaqueca, ele vai desenvolver um problema no estômago, uma gastrite nervosa, uma psoríase, alguma coisa. Ele vai desenvolver. E o psicológico pode levar a um transtorno de ansiedade, que é seríssimo, um transtorno de estresse pós-traumático, que é seríssimo, e a depressão, que são situações que vão adoecer a família, e a pessoa, é muito sério. A situação nós colocamos no início, mas de raspagem, não é? Assim, na nossa conversa. Uma pessoa hoje perdeu o emprego, ela perde muita coisa. É verdade. Quando a gente até entende, desistir, né, do emprego. Por conta disso, né, eu acho que existem várias maneiras que essa vítima ela pode falar. Antes, né, de perder o emprego. Antes de perder o emprego. Isso é a questão. Porque quando a gente fala de assédio sexual, nós não estamos falando só de algo físico, né? Nós estamos falando de uma violência psíquica, uma violência física, poderíamos dizer que até que pode chegar, por exemplo, podem ser insinuações sutis que, se a pessoa levar a sério, o outro vira assim, bobagem, você tá louco, ele né? Ele começa dessa forma, não o assédio sexual, e ele começa pode assim. avançar para uma coisa mais agressiva. Muitas das vezes ele começa num tom de brincadeira, né? A vítima acha que aquilo é uma brincadeira. Bobagem, um elogio, né? E deixa passar. Não, é só meu colega de trabalho, né? Porque ainda existe um tabu, por mais que nós estamos falando em assédio, ainda existe um grande tabu e a gente precisa quebrar esse tabu e falar ainda mais dentro das organizações do que é o assédio moral e do que é o assédio sexual, né? E de como a empresa ela pode inibir essas práticas, né? De terrorismo psicológico a essas vítimas, né? Então, é importante levar isso também como uma quebra de tabu para a sociedade. É um trabalho preventivo, né, dentro da empresa. A empresa pode sim resolver isso, pode sim interferir com um trabalho preventivo. E é por isso que existe a CIPA, né, que está ali justamente para atuar. CIPA, fala para mim o que significa. A CIPA ela vai atuar na parte de acidente de prevenção e acidente do trabalho, né, juntamente com recursos humanos. Então, eles vão organizar palestras, eventos, né, que promovam a divulgação desses temas dentro da organização para inibir e até mesmo extirpar de dentro da organização práticas como essa. Doutora Clélia, ainda existe no Brasil, nós lidamos com isso, o Brasil tem... ainda é um país muito machista, não é? E ainda existe muito preconceito. Por exemplo, sofreu assédio, eu garanto que ela provocou. Tem muito isso. Não tem? Nós mulheres carregamos isso, né? Isso é uma questão da autoestima, né? Da submissão que a sociedade impõe, né? A melhor forma que eu sempre falo para os meus pacientes, para todo mundo, é que a gente precisa falar sobre isso, né? Nós precisamos conversar. Não se pode calar. Não se pode calar.
tá? Como nós conversamos, se me constrange, está errado. Se aconteceu algo na empresa que me fez mal, que fez meu psicológico sofrer alguma alteração, está errado. É preciso conversar sobre isso. É preciso romper barreiras, tá? E depende de cada uma de nós. Embora o assédio sexual não aconteça só com mulheres, né? Ele também pode acontecer de mulheres para homens, enfim. Em várias situações. E é preciso falar. Especialmente em situações hierárquicas dentro da empresa. É o mais forte. Em questões hierárquicas, é sempre o mais forte, né? É o abuso do poder, né? Ele tem o poder sobre as mãos, então ele pode fazer aquilo com o funcionário. E o funcionário, né, ele está numa situação de fragilidade dentro da empresa, levando em consideração o nosso mercado de trabalho. Como igual você falou, né? Perder o emprego hoje é muito sério. Muito sério, né? É seríssimo. Né? Você perdeu o emprego e você perdeu a chance de pagar aluguel. Quantos milhões de desempregados nós temos no Brasil, momento, não é? Então, você isso fazer facilita. parte dessa estatística. É assustador para todo mundo. Isso facilita o assédio sexual, sim. Porque você fica realmente, né, refém da situação. Medo de agir, de perder o emprego. E não vê que isso vai causar uma doença muito séria. Sem falar a empresa mesmo, a empresa perde produtividade, né? Ela aumenta o turnover da empresa, a troca de funcionários, tem várias questões financeiras dentro da empresa também. Então, interessante o programa Vida e Você levantando este assunto, e eu quero, dentro do que eu já pude pegar aqui com a nossa conversa, dizer para você que está me ouvindo, alguma coisa está te constrangendo aonde você trabalha? Alguma coisa está te deixando incomodada? Existe um colega ou uma colega que está confundindo as coisas? Você fala, epa, não está certo isso, né? Não estou me sentindo bem com essa aproximação. Quais os passos? Eu quero perguntar isso para as duas doutoras. Quais os passos que uma pessoa pode dar se ela está se sentindo constrangida, incomodada? Eu costumo dizer que a gente tem uma luzinha vermelha dentro da gente, né? Começa a piscar, né? Não tá bom. Aí às vezes a pessoa se cala porque não quer se expor. Não quer retaliação, né? Não quer retaliação, não quer se expor. Mas quais os passos a seguir? O que vocês orientariam? Eu vou deixar a pergunta no ar e nós vamos para um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Programa Vida e Você. Hoje o assunto está quente aqui, viu? Nós estamos conversando sobre a questão de assédio moral, assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. Alguma coisa te incomoda? Alguma coisa não está certo? Você já está constrangida mesmo, sem saber o que fazer numa situação, no seu trabalho? Por exemplo, uma vez eu fui procurada por uma moça que ela estava muito constrangida já, e a situação começou com o chefe colocando bombonzinho na gaveta da mesa dela. Bombom, depois foi uma cartinha, depois um cartão, e aquela situação, a moça já estava muito incomodada com aquilo, sem saber o que fazer. Então eu perguntei aqui, eu estou com duas psicólogas aqui conversando sobre essa situação. Uma é a doutora Clélia Carolina, que é psicóloga comportamental, e a outra é a Natália Santana, a doutora Natália Santana, que é gestora em recursos humanos e também psicóloga. Se uma pessoa está como essa moça que me procurou, que já não sabia o que fazer, não é que aqueles presentinhos, aquelas coisas estavam incomodando muito e ela já não sabia o que fazer. Que passos essa pessoa tem que dar? O que ela pode fazer? Bem, a ordem é sempre falar. Então, se ela está inibida pelo seu agressor, dizemos assim,
Então, que ela procure uma pessoa mais próxima dela, um RH da empresa. Toda empresa tem uma parte de recursos humanos que é voltada para a qualidade de vida do trabalhador. Mesmo que seja um colégio. Mesmo que seja um colégio, tem que existir uma pessoa de confiança. É preciso demonstrar o que está acontecendo. Um colégio, é a primeira coisa. No colégio, ela pode procurar a parte da secretaria, a própria diretora da escola, né, uma coordenadora. Né? Há sempre uma hierarquia, né? Então, procure lá a pessoa, quem pode resolver o problema. Não vai procurar, muitas das vezes, o colega que está ali do lado, sendo exposto. Procure quem possa resolver esse problema. E se não puder, te auxiliar, como é que essa pessoa pode começar a agir, né, para solucionar essa maneira de uma forma aí mais amigável, ou às vezes até partindo. É a primeira tentativa, é que seja amigável, né? E se não conseguir, partindo até mesmo. Por exemplo, eu sempre digo para as pessoas que a gente não pode achar que os outros estão entendendo, não é? Desculpa, eu vou falar como meu pai falava. Meu pai falava assim, cabeça de burro não se lava com sabonete. Sim, entendeu? Então, a gente não pode pressupor, com a minha atitude só o fulano está entendendo, ou a fulana está entendendo. Não, às vezes é preciso falar. Olha, estou me sentindo incomodada com isso. Sim. Se ela não tiver coragem de falar isso para o agressor, porque o ideal era falar no começo. Comecei a ganhar bombonzinho, né? A sua colega lá. Muito obrigada, mas toma de volta. Toma de volta. Olha, eu não estou achando isso interessante, está me constrangindo. Vamos parar com isso, né? Vamos ficar com menos, vai ser mais fácil. Isso. Né? Cortar no começo para que isso não se estenda. E o interessante é que no ambiente de trabalho, ela sempre vai estar próxima a alguém. Então, quando isso acontecer, né? Fulano, nossa, me deu um bombom hoje. Se amanhã isso se repetir e assim sucessivamente, comece a demonstrar isso, né? Fale para essa pessoa realmente. Porque entre aquilo que eu falo e que você entende, existe uma barreira muito grande, né? Então, seja direto, olha, eu não estou gostando, exatamente, né? E eu gostaria que você parasse com isso. Para essa menina mesmo que me procurou, eu falei, olha, é muito ruim você dever favores também a alguém, não é? Então você precisa cortar isso. E essa dívida de favores acaba gerando um clima pesado, né, dentro do ambiente de trabalho, e aí é onde entra mais uma vez a questão do RH com as pesquisas de clima, né, justamente para avaliar isso dentro desse ambiente, para prevenir esse tipo de comportamento. Mas o ideal é que ela diga, né, pare, né, não há nada que um pare não mostre para a pessoa até onde ela possa ir. Exatamente. A lei respalda? Sim, tanto o Código Civil hoje, né, no artigo 216A, ele vai falar, né, sobre que isso é um crime e que a pessoa ela pode ficar em detenção de 1 a 2 anos, né? Claro que o ônus... Em detenção? Sim, ele pode ficar... Se houver a prova de que houve, de fato, assédio, constrangimento... Sim, isso é um crime previsto no Código Penal, no Código Civil e também na própria CLT, né? Lá no artigo 482 da CLT fala dos comportamentos inadequados no ambiente de trabalho. E é importante que a empresa espalhe isso, propague isso para os colaboradores. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho tem uma cartilha, né, que fala sobre o assédio sexual no ambiente de trabalho. É uma cartilha de 24 páginas, né, pequeno. Que toda empresa deveria ter, que toda empresa, né, deveria ter, e às vezes não tem esse conhecimento, né, mas pode ser propagada para os colaboradores. Nós vamos assistir uma matéria agora e eu volto logo em seguida conversando com as nossas convidadas sobre quais as responsabilidades da empresa. Toques invasivos, atos de agressão que extrapolam a vontade alheia. Ela é coagida a favorecer a pessoa sexualmente em detrimento
de alguma relação que eles tenham, que pode ser uma relação hierárquica, como um patrão e um empregado, pode ser uma relação, por exemplo, na faculdade, professor e aluno. E a diferença, então, é essa, é o consentimento. Por trás da fama e de produções cinematográficas milionárias, se escondiam situações constrangedoras que afetaram grandes nomes de Hollywood. Ainda é um resquício do machismo que imperou na nossa sociedade por muitos anos, né? Então, antigamente, a mulher era instrumento de prazer. O homem era dono dela. Em razão desse pensamento antigo, desse sentimento de posse, é que nós temos hoje ainda muitas atitudes com conotação sexual, mesmo com mulheres que não estão no relacionamento de determinada pessoa. Giovana é professora da Universidade Federal de Goiás e foi membro de uma comissão criada para lidar com questões relacionadas ao assédio sexual. A professora lembra de um caso que envolveu um professor e uma aluna do curso de agronomia da UFG. Recebi a notícia do desligamento do professor da agronomia da mesma maneira como o restante da universidade e da sociedade recebeu. Eu também fiquei surpresa, né? Mas acho que foi uma surpresa positiva, porque demonstra a intenção da universidade em apurar e, havendo de fato, né, comprovação do cometimento do assédio, acho que a medida de desligamento do professor foi a medida cabível. Recentemente, esse advogado defendeu 2 causas de assédio sexual, ambas envolvendo mulheres como vítimas. Isso acontece muito em regra com as pessoas que não têm para onde ir, ou seja, ela tem aquele emprego, ela precisa daquele emprego para manter a família. Então, assim, eu pude perceber que o reflexo psicológico é absurdo. A pessoa nunca mais se esquece daquele fato. A segunda denúncia corre em segredo de justiça e envolve uma mulher do Haiti. Alguém que fugiu da guerra e no Brasil encontrou 2 realidades: a oportunidade de um trabalho digno e a perversidade de um patrão assediador. Esse empresário pediu para que ela fosse ao escritório para praticar ali com ela atos libidinosos. Momento em que ela disse: olha, eu imaginava que o senhor estava até me elogiando quando o senhor dizia que eu estava com um bom perfume ou com o cabelo bem arrumado, alguma coisa assim, mas a partir do momento em que o senhor começou a me tocar e está me chamando para fazer isso, mesmo precisando do trabalho, eu quero sair do trabalho. Segundo essa psicóloga, quem é vítima de assédio sexual pode sofrer graves problemas psicológicos e sociais. Pode se desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, pode se desenvolver uma depressão, pode se desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Ariana é presidente da Comissão do Direito da Mulher Advogada da OAB Estadual. Ela explica que as pessoas não precisam ter medo de se relacionar umas com as outras e conta que o assédio sexual tem algumas características que se diferem da paquera. O que diferencia, distingue bem a cantada de alguma conduta que possa ser tratada como assédio sexual é a não autorização, além do constrangimento, é a não autorização daquela vítima. Quando a empresa contrata, ela tem que saber quem ela contrata. Nós temos um artigo no Código Civil que diz que a empresa ela é responsável pelo ato dos seus prepostos, seja qualquer preposto, um que tem cargo de chefia ou mesmo subalterno. Os especialistas ouvidos durante essa reportagem concordam que a maioria dos casos de assédio sexual envolve as mulheres, mas eles também acreditam que existem situações em que os homens são vítimas. É exatamente o ato de denunciar, é exatamente o ato de procurar uma delegacia, é exatamente o ato, às vezes, até de procurar o próprio sindicato da categoria, é às vezes o ato de procurar um advogado de confiança, levar o problema à Justiça do Trabalho, que vai trazer para essa pessoa não somente a questão da indenização por dano moral, como eu já disse, não vai melhorar a vida da pessoa em praticamente nada, mas pelo menos ela vai ver que existe justiça ainda nesse país.
Programa Vida e Você, com um assunto muito pertinente hoje para todas as pessoas que estão trabalhando, tanto em posição privilegiada, como chefes, diretores, como você que é um funcionário, você que é uma funcionária. Em qualquer ambiente de trabalho pode acontecer o constrangimento. E do constrangimento evoluir para um assédio não custa muito. Então nós estamos entendendo o que é assédio moral, o que é o assédio sexual dentro da empresa e quais os passos que a pessoa que se sente ofendida pode fazer, não é? Pode dar para ficar livre disso e para sair bem da situação sem perder o trabalho. Eu estou aqui conversando com a doutora Clélia Carolina Queiroz, que é psicóloga comportamental, e eu estou conversando com a Natália Santana, que é gestora em recursos humanos e também psicóloga. Eu falei antes da nossa matériazinha, eu falei que iríamos conversar sobre a responsabilidade da empresa. Mas antes ainda de falar da responsabilidade da empresa, eu quero perguntar para vocês, uma pessoa que está se sentindo mal, como é que ela pode comprovar, não é? Por exemplo, no caso do bombonzinho colocado lá. Se a menina chegasse e falasse, reclamasse, a pessoa ia falar assim, poxa, mas você é maldosa, hein? Sim. Você está vendo maldade num bombonzinho? Entendeu como é sutil a situação? Começa sutil, né? Começa com bombom, depois vem uma flor, depois vem um abraço, a mão começa no ombro, assim, né? Então, normalmente o agressor, ele começa muito sutil, mas a gente fala que ele deixa rastros, né, Clélia? Então, como uma vítima pode angariar provas para se respaldar, né? O primeiro é pedir para que ele pare, se isso não acontecer, né? E as pessoas tinham que ter mais noção de ética, né? Sim. E de comportamento. Normalmente o agressor, ele não está muito ligado a esse senso da moralidade, né? Ao senso do respeito ao próximo. Então ele quebra todas as práticas éticas, né? Que a gente se pede para um ambiente de trabalho. Mas como que ela pode se prevenir para que... se ela for processar essa pessoa, né, como é que ela faz? Algumas dicas são o WhatsApp, né, que ela mande uma mensagem para ele falando que não gostou, porque normalmente o que se espera é que ele responda aquela mensagem. E aí ela discorre com ele, pedindo justamente, né, para que ele pare. Sim, né, um print prova. Hoje é uma prova, né? Às vezes os e-mails, né, os e-mails corporativos, às vezes o e-mail pessoal dela, às vezes ela pode receber uma foto, né, desse agressor que começou com um bombom. Né? Então, essa perseguição, essa facilidade da comunicação, né, que nós temos hoje, isso também está a favor da vítima. E é bom ter provas, sim, então. Preciso, porque se não resolver dentro do ambiente corporativo, talvez ela tenha que entrar numa situação judicial. E ela tem esse respaldo. Por exemplo, eu penso que uma situação que evoluiu para um assédio sexual, não é difícil a pessoa conseguir provas. Não. Eu penso que não seja difícil. Gravações com celulares, não é conseguir provas. Mas o assédio moral? Também. Da mesma forma. Porque o assédio moral, ele é uma perseguição, né? Repetidamente ali dentro, né? Aquilo vem acontecendo, às vezes o gestor, né? Eu não sei se a gente pode chamar ele de gestor a partir do momento que ele faz isso, mas ele começa a excluir aquela pessoa, né? Então, a partir do momento que ele exclui, ele está excluindo de um grupo. Então, aquele grupo também pode ser testemunha para aquela pessoa que está naquela situação. Gravações, né? Às vezes ele te chama para te dar um feedback, leva o celular, começa a gravar, né? Hoje existem programas que gravam ligações nos aparelhos telefônicos. Baixe esses programas, instale, né? A vítima, ela precisa saber que ela tem como angariar provas ao seu favor. Importante é que a pessoa, então,
talvez o que eu estou entendendo, o primeiro passo é tentar ser direta. Isso. Não estou gostando, está me incomodando, eu gostaria que você parasse com isso, não é? Não quero mais. Não quero saber, você não está percebendo que não vai evoluir isso aqui. Sim, a gente precisa tomar um cuidado quando a gente fala de assédio sexual no ambiente de trabalho. Por quê? Porque existem as paqueras. E às vezes o bombom, às vezes a flor, ele não é no sentido, né, de te constranger, mas sim daquela paquera, da coisa sexual, né, de sexualidade que há entre o homem e a mulher. Mas se há, a partir do momento, né, um pare, eu não estou gostando, e há uma insistência por parte desse assediador, aí pode começar a ser caracterizado, né, como um assédio sexual. Seja como for, o primeiro passo seria uma clareza. Sim, falar não com é uma clareza. Falar, o segundo passo, conseguir provas. Sim. Não é isso, conseguir prova para se resguardar dentro do ambiente. Mas é importante que tente se resolver com o pessoal da empresa. Isso é muito importante, porque a empresa tem o poder de parar essa situação. Sim, tá? Eles têm estrutura, departamentos para isso. A empresa pode fazer isso e pode trabalhar com prevenção. O assediador, ele pode ser mandado embora por justa causa, né, a partir do momento que há provas que confirmem aquele comportamento. Então, além de estar previsto no Código Penal, ele ainda pode responder um processo judiciário mais uma justa causa, né? Então, ou seja, ele vai se desestruturar. Quer dizer, não vale a pena, não compensa. O crime não compensa. Não compensa. Mas eu quero perguntar para vocês, no caso de uma pessoa já ter seguido estes passos, não é? E a empresa não fez nada, não se posicionou, o pessoal está pondo pano quente por N motivos. Vai ver que é um cargo hierárquico complicado na empresa, né, de mexer. A empresa pode ser responsabilizada pela pessoa que sofreu, mesmo que ela saia. Sim, pode. A vítima, ela tem o direito da rescisão indireta. Tá? Ela pode recorrer judicialmente e eles vão receber uma rescisão indireta dessa pessoa. Então, ela pode se desligar por lei da empresa porque foi constrangida. Tá? E a empresa responde por isso, responde por essa porque situação. A partir do momento que ela não deu respaldo a essa colaboradora, ela abre uma brecha legal, né, para responder sobre isso. Porque ela foi, de uma certa forma, conivente com a situação, né? Tudo isso tem que ser muito respaldado com provas. Sim, isso. O ônus de quem acusa também é a prova, né? Então, para você chegar e acusar, mesmo que naquele momento você não tenha a pessoa do RH, né, ou alguém daquela direção da empresa, ela precisa te orientar como proceder, né? A empresa precisa se resguardar, porque se ela não orienta... Então, não adianta também, o que eu estou querendo mostrar também é o outro lado da moeda, porque hoje em dia tem pessoas que são espertalhões. Sim. E a legislação brasileira nunca é a favor do empregador, sempre do empregado. Mas desde que tudo esteja respaldado com provas... Sim, a empresa ela consegue se resguardar, né? Porque uma coisa é a empresa omitir que houve essa infração lá dentro, né? E outra coisa é a empresa dar respaldo a essa colaboradora que foi vítima de tal comportamento, né? Então, o que a empresa ainda pode fazer para se resguardar ainda mais, até como prevenção, é encaminhar essa suposta vítima de assédio sexual ou moral para um acompanhamento psicológico, né? Exatamente. Mostrando que ela está preocupada com a vida daquela colaboradora. Ela deu o apoio, o suporte para essa pessoa. Para que pudesse resolver não só a situação do assédio, mas para que isso não gere transtornos comportamentais e psicológicos da vítima. Muito bem. Como foi, assim, educativo o nosso programa hoje. E você que está nos assistindo, com certeza, como eu aqui, você aprendeu muito sobre este assunto que é mais comum do que aquilo que gostaríamos que fosse. Sim. Não é?
mais comum do que o que gostaríamos que fosse. Agora nós precisamos fechar o programa, apesar do assunto estar muito bom, mas, doutora Clélia, o que você teria para falar para a nossa amiga ou o nosso amigo que talvez tenha passado por uma situação como essa? Olha, você como vítima, você não precisa sentir vergonha, você tem que falar com alguém sobre essa situação. Não pode guardar essa situação para você. É preciso resolver, porque isso pode criar vários outros conflitos na sua vida. Mesmo que você saia da empresa, saiu daquele ambiente que te fez mal. Não precisa ficar doente, né? Não precisa ficar doente, é preciso falar, é preciso resolver. Sozinha é complicado de enfrentar essa situação. E engolindo também, você sabia que tem um versículo na palavra de Deus que diz: enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos. Sim, é isso. Não é? Quer dizer, se a pessoa fala, né? Ela põe para fora, né? E aí a gente consegue ajudar, né? Ou intervir aí de fato, realmente, como se é necessário. Desatar os nós dessa pessoa, para que ela resolva e siga tranquilamente a vida. Siga tranquilamente a vida. Existe vida depois de um problema desse, estou certo? Existe vida depois de um problema desse. É o programa Vida e você se preocupando com o seu bem-estar, se preocupando com a sua vida. Muito obrigada, doutora Natália. Obrigada a você pelo convite. Muito obrigada, doutora Clélia. Eu que agradeço. E você que está aí nos assistindo até agora, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por essa palavra, por este programa, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com a sua família e clica aqui embaixo. Clica no sininho para você receber as notificações. Que Deus abençoe a sua vida.